Vocês acreditam que ele é o Filho de Deus? Sim. Ok, entendi. Ele é o Messias, o Cristo. O Cristo. E tudo mais, sim. né? Sim. Mas não que ele seja Deus. A palavra Trindade não está na Bíblia. Mas o conceito está. Ora, Deus não tem um Deus, então ele não é Deus. Entende o que quero dizer? Espera, onde ele disse isso? Vai levar um segundo para mim achar. Tudo bem. Ei, por favor, pare de me filmar. Olá, como vocês estão? Estão bem? Sim, sim. É isso que estamos destacando. O reino que Jesus nos ensinou a orar. Sim. Mateus 6, 9 a 10. Falando sobre o quanto ansiamos por esse reino e para Sim, que sim. seus efeitos estejam completamente aqui na terra. Sim. Assim como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Sim. E ele disse aos discípulos, o reino está dentro de vocês. Seria como o Espírito Santo vindo e habitando em nós. E ele disse para anunciar, o reino de Deus chegou. Curem os enfermos, purifiquem os leprosos, ressuscitem os mortos, expulsem demônios. Essas são características do reino de Deus. Na Bíblia diz que no céu não há mais morte, nem tristeza, nem choro. Apocalipse 21, 4. Sim, então o reino de Deus é isso, sem doença, sem sofrimento. Jesus demonstrava o reino de Deus quando curava leprosos, dava visão aos cegos, fala aos mudos, audição aos surdos e restaurava paralíticos. Sim, se você pensar bem, estamos nos aproximando de um período de campanha e muitos candidatos tentam mostrar o que vão fazer pelo governo. Então, durante os 3 anos e meio do ministério de Jesus, ele sempre apontava para o reino de Deus como sendo a solução permanente para os sofrimentos das pessoas. E então ele demonstrava por meio desses milagres o poder, aquele poder Sim. dado por Deus, Sim. mostrando que ele podia até ressuscitar mortos. Que incrível isso! E ele também deu essa missão aos seus apóstolos. E hoje é esse mesmo reino que estamos anunciando, que trará novamente soluções Sim. permanentes para todos Ele é a os única problemas solução. da humanidade. Sim, exatamente. Jesus, exatamente. sim. Você é de algum canal de notícias? Ah, não, eu tenho um canal no YouTube. Meio que boas notícias, mas não tipo TV, sabe? Qual é a diferença entre cristãos e testemunhas de Jeová? Qual é a principal diferença entre vocês e os cristãos? Vocês também são Nós cristãos somos ou cristãos. cristãos? Seguimos a Cristo o melhor que podemos, Sim. mas somos testemunhas de Jeová. Provavelmente há algumas diferenças, sim. Mas nos consideramos cristãos. Sim, sim. Vocês acreditam que ele é o Filho de Deus? Sim. Ok, entendi. Ele é o Messias, o Cristo. O E Cristo, tudo mais, sim. né? Sim. Mas não que ele seja Deus. Vejo que você já tem algum conhecimento sobre nós. Sim, um pouco. Se você entrar no site jw.org. jw.org, certo? Você já sabe? Sim. Ok, você já sabe. Então, Está bem ali. ok. Bem, me desculpe. Está tudo bem. Esse é nosso site oficial, com nossas crenças. Essa aqui é a tradução do Novo Mundo. Também existem outras traduções como King James, American Sim. Standard. Vocês leem principalmente qual? Lemos principalmente a tradução do Novo Mundo, feita pelas testemunhas de Jeová. Ok, entendi. Até o começo dos anos 50, nós usávamos a King James e a American Standard. Tenho uma curiosidade. Na sua Bíblia, em Isaías 42, eis o meu servo, o meu escolhido. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça às nações. Aqui vemos Deus falando, mencionando sua alma, seu espírito, e também o servo escolhido. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Há várias passagens assim. Então, versículos como esse, é o próprio Senhor falando, mas ele diz, minha alma e também meu espírito. E ainda fala do meu servo, o meu escolhido. Então ali nós vemos Pai, Filho e Espírito Santo. E existem vários outros lugares, até mesmo nos Salmos, onde Deus se refere à minha alma, falando da sua própria alma. Isso foi algo que realmente me ajudou, porque por muito tempo as pessoas falam sobre a Trindade, que eu sei que essa palavra não aparece na Bíblia. Porém, Pai, Filho e Espírito Santo, esse conceito bíblico, era difícil para mim entender. Mas quando eu percebi que a Bíblia diz que nós somos espírito, corpo e alma, certo? Temos um corpo que é como uma tenda terrena, temporária, e temos algo eterno dentro de nós. E assim como somos 3 partes, espírito, corpo e alma, e fomos feitos à imagem de Deus, isso mostra que ele também é 3 em 1. Já ouvi isso antes, mas isso Sim. foi definido no Concílio de Nicéia, por volta de 300. Mas já existia antes. A palavra Trindade não está na Bíblia.
Mas o conceito está. Eu sei. Sim, a palavra Trindade realmente não está na Bíblia, mas Você a crença pensaria está. que se Deus quisesse que isso fosse um ensino padrão, estaria claramente na Bíblia. Como você explicaria Isaías 42 então? Porque até na Bíblia das Testemunhas de Jeová está assim. Como você explicaria esse versículo? Deus dizendo, minha alma, meu espírito, e ainda falando do seu filho, o Depois escolhido. da ressurreição, quando ele encontra Maria e Marta, elas o abraçam e ele diz, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Deus e o vosso Deus. Ora, Deus não tem um Deus, então ele não é Deus. Entende o que quero dizer? Espera, onde ele disse isso? Vai levar um segundo para mim achar. Tudo bem. Ei, por favor, pare de me filmar. João 20. João 20, qual versículo? Não me detenhas, porque ainda não subi ao Pai. Mas vai aos meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. O que diz na King James? Aqui está, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Deus não tem um Deus. Sim, mas Veja, então, não. Se Jesus está se referindo a Deus na segunda pessoa, vou subir para o meu Deus, ele não disse, eu sou Deus. Ele disse, vou para Deus. Deus não tem um Deus, é só um pensamento. sim, é um bom pensamento. Eu acho que ele está dizendo, meu Pai e vosso Pai, e depois, meu Deus e vosso Deus. Mas não são quatro coisas diferentes. Ele está basicamente dizendo, agora vocês também são filhos. Então Jesus, em forma humana, estava cumprindo toda a justiça na carne. Por isso, quando ele falou com João Batista, João disse, não, eu não vou te batizar. E Jesus respondeu, é necessário cumprirmos toda a justiça. Deus meu, por que me desamparaste? Certo. Então com quem ele estava falando? Com ele mesmo? Não, não. Entende o que quero dizer? Ele estava falando alma, corpo, Ele espírito. estava falando com outra pessoa. Em outras palavras, eu apelaria para outra pessoa. Deus meu, por que me desamparaste? Sim. Você sabe, isso mostrou que existe uma diferença. Uma diferença entre as partes, assim como você tem alma, espírito e corpo, mas continua sendo você. Você continua sendo uma só pessoa. Você já leu Gênesis 2:7? Gênesis o quê? 2:7. Eu ia falar sobre Gênesis. Leia. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma Ele se vivente. tornou. Não diz que foi dada uma alma a ele, mas que ele se tornou. E se você observar essa palavra hebraica, significa Tornou-se uma um alma ser vivente. Paulo, ou um dos apóstolos, diz no Novo Testamento que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então isso significa que realmente existe diferença entre alma e espírito. Mas quanto a ele dizer meu Deus, isso é semelhante a meu Pai, porque ele diz meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E ele está realmente apontando para a mesma coisa. E se você realmente crê na Trindade, você acredita que eles são uma só e a Eu creio que mesma são pessoa. mas três partes. Eu sei, mas assim como você é um, mas três partes. Mas você, como alma, esse é o seu ser composto. Isso é quem você é. Você é uma alma, você não tem uma alma. O que diz Gênesis 1:26 na sua Bíblia? Gênesis 1:26. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. Certo. Então Deus disse, façamos o homem. Com quem ele está falando? Ele disse, a nossa imagem. Jesus teve uma existência pré-humana, mas sabe, quando diz que ele era o mestre de obras em Provérbios, eu estava diante dele o tempo todo. Sim. Também diz que todas as coisas foram feitas por meio de Jesus, certo? Diz em João 1, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se faria. Sem Jesus nada se faria. Então até mesmo Deus dizendo aqui, façamos o homem à nossa imagem, ele está falando com Jesus, mas também inclui o Espírito, porque até mesmo aqui está mostrado que o Espírito pairava sobre as águas, como diz em Gênesis 1. Então de novo vemos o Pai, o Espírito e até o Filho. Mas ele está se referindo a façamos o homem à nossa imagem, que é o próprio Deus.
Assim como você estava falando de Jesus dizendo ao Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Só porque Ele é um, isso não significa que Ele não possa falar. É como Davi que disse, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então Davi estava falando com a própria alma dele, estava falando consigo mesmo. E a gente não diria que Davi estava louco por dizer isso. Da mesma forma, Deus estava dizendo, façamos, assim como naquele versículo, minha alma, meu espírito, e então fala de Jesus, meu escolhido. Então é do mesmo jeito que Deus está falando com Jesus e até com o Espírito Santo e dizendo, façamos, como sendo um só. Assim como Davi disse, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Isso não significava que ele era duas pessoas diferentes. Ele era alma e havia espírito e corpo, certo? E Davi falava consigo mesmo, até com a própria alma. Então, de novo, vemos a alma, o Pai, que representa a alma. E Deus disse, minha alma, como acabamos de apontar. Ele está realmente falando consigo mesmo e diz, façamos a nossa imagem. Ele até usa a palavra nossa, a nossa imagem. Você tem filho ou filha, mas suponha que você tivesse um filho. Ele seria você? Se seria eu? Sim. Ah, não. Seria uma pessoa separada, Certo. certo? Pois é. Jesus é o Filho de Deus. Certo. Ele não é Deus. Ele não é uma extensão de Deus. Ele é o Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus falou, quem me vê, vê o Pai. E também diz que Ele é a representação Isso é verdade. exata do Pai. E diz também que Ele é a imagem de Deus. Veja, é aqui que eu acho que vocês, quando dizem que não conseguimos compreender Deus, acho que é aí que está a incompreensão de Ele ser 3 em 1, porque isso foi revelado até mesmo por meio do Filho Jesus. A verdade é que os 3 concordam em um. Também diz que ele aprendeu obediência pelas coisas que Sim. sofreu, certo? E obediência a quem? Deus que veio em carne. Ele aprendeu obediência como nós nunca, em outras palavras, você desligou essa câmera, não foi? Certo? Não, Ele não desligou. Por favor, desligue ou aponte para longe de mim. As testemunhas de Jeová creem que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, porém não o reconhecem como Deus. Além disso, elas entendem que a alma não é algo separado do corpo. Ou seja, a pessoa não tem uma alma, ela é uma alma. E por isso não acreditam que a alma continue consciente após a morte. Mas a própria Bíblia mostra isso claramente. Em Isaías 9, o filho que nasceria é chamado de Deus forte e Pai da eternidade. Em João 1, diz que o Verbo era Deus, e esse Verbo é Jesus. O próprio Jesus declarou, quem me vê, vê o Pai. E também disse, antes que Abraão existisse, eu sou, o mesmo nome que Deus revelou a Moisés. Eles entenderam isso e quiseram apedrejá-lo. A Escritura afirma, Pai, Filho e Espírito Santo são um. Jesus é o Filho, é o Verbo e é Deus. Vá e pregue o Evangelho com amor. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.